Imagine o Rio de Janeiro no início dos anos 30, um caldeirão de mudanças. A cidade, então capital da República, fervilhava com uma energia nova, uma mistura de política e cultura a todo vapor. A antiga capital imperial, com suas lembranças douradas do café, buscava uma nova identidade num Brasil que se transformava a passos largos. Avenidas elegantes, inspiradas nas de Paris, cortavam bairros operários e favelas que se espalhavam pelas encostas. A elite carioca se encontrava nos teatros, cinemas e cafés da moda, enquanto o povo buscava seu sustento como podia. Em meio a toda essa agitação, a cidade se preparava para receber um visitante ilustre, o Graf Zeppelin, um gigante dos ares que representava o máximo da tecnologia da época. Em 22 de maio de 1930, o Graf Zeppelin, um dirigível alemão imponente, cruzou os céus do Rio. Era como se a cidade inteira tivesse parado para admirar aquela nave colossal, símbolo da engenharia alemã, pairando sobre a Baía de Guanabara. O dirigível, com sua estrutura elegante e grandiosa, era a imagem do progresso tecnológico. Uma maravilha da engenharia, capaz de atravessar o Atlântico em poucos dias, transportando passageiros e correspondências. Os cariocas, fascinados pela imponência do dirigível, lotavam as ruas e praças para acompanhar sua passagem. A visita do Graf Zeppelin ficou gravada na memória da cidade, um símbolo de uma época de otimismo e fascínio pela tecnologia. A década de 1930 marcou o início da Era Vargas no Brasil, um período de mudanças profundas, tanto na política quanto na vida social. A Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder, encerrou a República Velha e abriu um novo capítulo na história do país. No Rio de Janeiro, então capital federal, as mudanças políticas se faziam sentir em todos os cantos. Vargas, com o objetivo de fortalecer seu poder e modernizar o Brasil, implementou uma série de reformas administrativas e investiu pesado em infraestrutura. A cidade, palco das grandes decisões políticas, vivia um clima de expectativa e incerteza com o novo regime, sentindo os reflexos diretos da Era Vargas. Enquanto o Brasil se industrializava, o Rio corria para acompanhar o ritmo da modernidade. O governo federal, investindo em obras públicas e no embelezamento da cidade, queria fazer da capital um símbolo do progresso brasileiro. Grandes avenidas, inspiradas nos modelos europeus, foram abertas, conectando diferentes pontos da cidade. Prédios modernos, com o glamour do estilo Art Deco, surgiam por toda parte, criando um contraste com a arquitetura colonial ainda presente em muitos edifícios históricos. No entanto, essa modernização não chegava para todos, beneficiando principalmente a elite carioca e as áreas nobres. O rápido crescimento populacional, impulsionado pela industrialização e a migração interna, gerava um problema crônico no Rio: a falta de moradia. A cidade, sem estrutura para receber o grande número de trabalhadores que chegava todos os dias, via as favelas se multiplicarem pelas encostas. As favelas, que no início eram apenas pequenos agrupamentos de casebres precários, se transformavam em verdadeiras cidades dentro da cidade, com suas próprias regras, códigos e hierarquias. Eram habitadas em sua maioria por migrantes nordestinos e mineiros, que buscavam no Rio uma vida melhor. As moradias, construídas de forma improvisada, muitas vezes em áreas de risco, não tinham saneamento básico, água encanada nem luz elétrica. As condições de higiene eram precárias, o que contribuía para a proliferação de doenças. A década de 1930 foi um período de intensas transformações sociais no Brasil, e o Rio de Janeiro, como capital federal, refletia as mudanças que aconteciam no país. A crise econômica mundial, que começou em 1929, atingiu em cheio o Brasil, cuja economia dependia da exportação de produtos agrícolas. O café, principal produto exportado pelo Brasil,
sofreu uma queda brusca nos preços, levando muitos fazendeiros à falência. A crise do café gerou um efeito dominó na economia, provocando desemprego em massa, inflação e queda na arrecadação de impostos. A crise econômica e social aumentou ainda mais as desigualdades sociais no Rio de Janeiro. As favelas, que já existiam antes da crise, cresceram ainda mais, tornando-se um símbolo da miséria e da exclusão social. Em meio às dificuldades da década de 1930, o samba surgia como a trilha sonora do Rio de Janeiro. Nascido nos morros e subúrbios cariocas, o samba conquistou as rádios e os salões da cidade, tornando-se um símbolo da cultura popular brasileira. O samba, com sua mistura de ritmos africanos e europeus, expressava a alegria, a tristeza, as lutas e a esperança do povo carioca. Suas letras, muitas vezes improvisadas, contavam histórias do dia a dia, do amor, da boêmia e das dificuldades sociais. Nomes como Carmen Miranda, Pixinguinha e Noel Rosa se consagravam como ídolos da música popular brasileira. O samba se tornava um elemento fundamental na construção da identidade cultural do Rio de Janeiro. Mais do que um gênero musical, o samba representava uma forma de resistência cultural, um espaço de expressão da alma carioca. O Rio de Janeiro de 1930, marcado por contrastes e transformações, deixou um legado complexo e fascinante para a cidade. As mudanças políticas, sociais e culturais daquela década moldaram a identidade carioca, influenciando costumes, valores e expressões artísticas. A modernização urbana, impulsionada pelo governo Vargas, deixou marcas profundas na paisagem da cidade, com a construção de grandes avenidas, edifícios modernos e obras de infraestrutura. Ao mesmo tempo, as desigualdades sociais se acentuaram, com o crescimento das favelas e o aprofundamento da crise social. O samba, nascido nos morros e vielas cariocas, se consolidou como um dos principais símbolos da cultura brasileira. O Rio de Janeiro de 1930, com seus desafios e contradições, nos convida a refletir sobre a trajetória da cidade ao longo do século XX. As transformações daquela década, impulsionadas por fatores políticos, sociais e culturais, moldaram a identidade carioca, legando um patrimônio histórico e cultural rico e diverso. A cidade, que já foi capital do Brasil e palco de importantes eventos históricos, continua a se reinventar, buscando superar seus problemas crônicos. As favelas, que cresceram desordenadamente nas encostas, se tornaram parte indissociável da paisagem carioca, abrigando uma rica cultura popular. O Rio de Janeiro de hoje, com seus encantos e desafios, é herdeiro da cidade vibrante e contraditória da década de 1930.